Obrigada, minha querida. Obrigada de coração. Você sabe que você é uma pessoa muito especial na minha vida. E eu sei que, assim, cada uma tem seu dom. E realmente você, no seu, surpreende, né? Tem uma habilidade como empreendedora que é algo, assim, que me encanta e me inspira. Porque realmente você tem estratégias incríveis para fazer uma empresa rodar. Gratidão pelo convite, eu fico muito feliz de coração de ver todas essas mulheres, tem 30 pessoas aqui dentro do grupo, e eu vou me apresentar então, né, para quem não me conhece. Meninas, eu me chamo Renata de Paula, eu me especializei em autoestima feminina. E por que eu fui para essa área de autoestima feminina? Eu fiz várias formações na parte de inteligência emocional, eu fiz formação em coach integral sistêmico, analista de perfil comportamental, analista de perfil corporal, várias e várias formações, fazendo pós em neurociência e performance humana. E, assim, diante do meu caminho, quando eu mudei de profissão, né, eu sou formada em administração de empresas, na época eu trabalhava de sócio com o meu ex-marido, e no meio de todo esse caminho, eu via que eu vi o quanto eu tinha perdido a minha identidade, né? Eu me perdi no meio do caminho, eu passei a viver num relacionamento em função da vida dele. A Renata, ela praticamente ela parou de existir. Existia a Renata Fábio na época, né? Tudo que eu fazia, tanto do meu trabalho quanto da minha vida pessoal, era tudo focado nele, para ele, por ele. Por que disso tudo? Porque eu tinha uma autoestima muito baixa, isso eu fui descobrindo ao longo do caminho, por mais que eu achasse, né, no meu racional, que eu era uma mulher muito foda, vamos dizer assim, e na verdade eu não era, né? Eu criei personagens de Mulher Maravilha, porque eu acho que uma mulher, quando ela realmente ela tem uma identidade, ela realmente é uma mulher, vamos dizer assim, foda, ela nunca vai abandonar a vida dela para viver em função da vida do outro. E foi o que eu fiz. Para eu ser aceita, como eu vim do interior do Paraná, só para vocês entenderem, eu vim do interior do Paraná. A nossa cultura, inclusive é perto de Londrina, Marina, eu sou de Sapopema, né? A nossa cultura interiorana é muito diferente da cultura da capital. Então, assim, mas eu vim para cá com 24 anos e a minha vida era uma vida muito diferente, era uma vida de jovem de cidade pequena. Então, eu tive que reaprender, né? Era como se fosse. Eu lembro que na época ainda me chamavam de caipirinha, porque eu falava porteira, né? E o sotaque muito puxado do interior. Então, eu não tinha feito uma faculdade ainda, quando eu conheci o meu ex-marido, eu tive que trancar minha faculdade, porque eu trabalhava na época em concessionária, e aí eu acabei saindo da empresa, porque eu estava com muito estresse muito alto, depressão. E nesse momento, para eu ser aceita, eu achava que para eu ser aceita, eu achava que eu tinha que ter alguma coisa. Só eu ser a Renata não era o suficiente. Eu tinha que ter uma formação, eu tinha que ter dinheiro, eu tinha que ter uma profissão muito bem sucedida, né? E na época eu estava trabalhando numa seguradora e dentro do Bradesco, e quando ele me convidou para trabalhar com ele na empresa dele, eu fiquei meio assim, mas eu acabei aceitando. Só que, como eu me deparei com muitas situações relacionadas à família dele, com ex-mulher e tudo isso, eu comecei a me tornar uma pessoa muito, como que eu posso dizer, muito amarga, muito frustrada, e eu fui querendo provar para as pessoas que eu era uma pessoa boa, que eu era alguém, que eu tinha alguma coisa. Então foi onde eu parei de viver a minha vida de verdade para viver em função da vida dele. E não é só da vida não, gente, era dos problemas mesmo. Por que eu adoeci no meio do caminho, né? Por que eu acabei tendo depressão e mais forte do que eu já tive lá atrás, início de bipolaridade, porque nesse meio do caminho, se alguém chegasse e falasse para mim quem era a Renata, eu não sabia responder nunca quem eu era.
Porque eu vivi em função daquela empresa, daquela vida e daquele casamento. Tanto de problema quanto de coisas boas. Eu não tinha mais a minha vida, eu não tinha mais a minha personalidade, eu não sabia mais exatamente quem eu era. Eu estava perdida no meio do mundo, tentando de todas as formas sobreviver, de todas as formas a buscar o que eu estava fazendo ali. Só que chegou numa fase da minha vida em que eu não suportava mais o que eu vivia, eu não suportava mais o que eu vivia, porque a gente acabou tendo muitos problemas financeiros dentro da empresa em 2016, e a gente perdeu quase 60% do faturamento da empresa, então a gente quase faliu mesmo, e eu me vi numa situação que eu nunca tinha passado na minha vida antes, de pessoas me ligando o dia inteiro, me cobrando, e a gente teve que dispensar 20 funcionários de uma vez, então, assim, para mim foi, eu realmente caí no fundo do poço naquele momento. E aí foi onde que eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, qual é o propósito da minha vida aqui na Terra? Eu não tenho um trabalho, um negócio que seja meu, eu não tenho um relacionamento feliz e saudável, eu não tenho uma profissão onde eu diga, nossa, como eu sou feliz, como eu amo o que eu faço, financeiramente eu tô quebrada, né? Eu não tinha mais amigos, porque aí eu acabei me afastando de todo mundo, porque eu vivi em função daquela vida. Minha saúde estava totalmente debilitada, porque eu vivia com um ódio, uma raiva dentro de mim muito grande, então eu explodia a qualquer momento, com qualquer coisa, com qualquer pessoa. Eu me vi numa situação que eu falava assim, eu estava me vendo uma péssima mãe. Aí eu falei, cara, chegou no momento que eu comecei a questionar, né, para Deus, e falei assim, por que eu tô aqui? Eu não suporto mais o que eu vivo. E realmente eu cheguei nesse ponto de falar, cara, eu quero morrer porque eu não sei mais o que eu faço aqui. E isso não para mim não estava me servindo de nada, eu não tinha felicidade na minha vida, eu não tinha prazer em viver mais. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que eu tinha minha filha. Então, eu lembro que um dia eu chorei, estava chorando muito, eu falei para Deus que eu só tinha dois caminhos para seguir na minha vida. Que ou era ele me tirar do fundo do poço onde eu estava, né? Porque eu não suportava mais o que eu vivia, eu não conseguia nem me olhar no espelho porque eu não sabia quem eu era. E a gota d'água para mim foi assim, eu me tornei uma pessoa muito explosiva, muito briguenta, muito agressiva. E um dia eu falei pro Fábio, eu falei assim, você não conhece minha essência? Ele falou, Renata, que essência? Que essência que você tem? Se você tem, você nunca me mostrou. E aquilo para mim foi uma facada no meu coração. Porque eu falei assim, espera lá, cadê aquela Renata, né? Que existia antes de vir para cá, antes de enfrentar todo esse mundo de cidade grande. Cadê aquela pureza que eu tinha, aquele amor que eu tinha, aquele prazer que eu tinha nas coisas? Tinha sumido tudo. E aí foi nesse momento que eu falei para Deus que eu só tinha dois caminhos. Ou ele me tirava da onde eu estava, ou realmente não tinha mais condições de viver do jeito que eu estava vivendo. É claro que a dor que você sente dentro da tua alma é muito grande. Eu tinha muitas fraturas na minha alma, muitas dores, que eu fui entender quando um anjo do céu caiu na minha frente, que foi a Maria Tereza. Na época, ela era minha colega de turma, onde a gente reunia finais de semana para churrasco, só que a gente não conversava muito, porque ela não me dava muita abertura. Então, um dia ela começou a conversar comigo e eu vi que ela estava diferente. E eu já estava nessa busca, né? Eu estava fazendo terapia, apesar de demorar muito, muitas vezes eu ia na terapia, eu brigava com a psicóloga, porque eu queria resultado rápido e eu não conseguia sair daquilo, gente. Era uma loucura na minha cabeça, eu falava, não volto mais aqui, na semana que vem eu estava lá de novo, porque eu precisava de uma solução na minha vida. E aí, ela me falou do coaching integral sistêmico e começou a me falar, eu comecei a me interessar muito por aquilo, porque aí o Fábio começou a fazer e eu vi assim que ele tinha coisas para fazer que estava ajudando na evolução dele. Eu queria aquilo para mim, só que na época eu pensava assim, como que eu vou pagar isso? Eu estava quebrada, gente, quebrada mesmo. E isso aqui foi. E eu comecei a fazer o processo, eu falei, eu vou fazer, não quero nem saber que jeito, não me importa. Por isso que eu falo assim, quando você quer realmente transformar a sua vida, você busca forças e dinheiro da onde não existe. Porque é prioridade na vida. Eu precisava daquilo, eu necessitava, aquilo era a minha vida naquele momento.
Então, eu comecei a fazer o processo com ela, e ela falou assim, olha, Renata, você vai começar a ter resultado, você vai ter resultado, você vai me pagando. Eu falei, tudo bem, como ela já me conhecia, né? E nisso eu comecei na minha busca. E ali eu comecei a entender o quanto eu não tinha autorresponsabilidade na minha vida. A desgraça da minha vida era tudo culpa dos outros, das outras pessoas. Quando ela perguntou para mim quem era a Renata, eu chorei muito, 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 porque eu não sabia responder quem eu era. Quando ela falou, Renata, descreve para mim quem é você. Gente, aquilo para mim foi assim, eu lembro, foi uma situação de que eu comecei a chorar, porque eu não sabia dizer quem eu era. Eu falava assim, gente, como que uma pessoa não sabe quem ela é? Eu não sabia quem eu era de verdade. Eu estava tão com a minha identidade tão ferida, tão distorcida, tão machucada, que eu não sabia falar quem eu era. E eu comecei com esse processo, eu tive que sair do modo vitimização, foi muito difícil para mim sair da vitimização, porque era muito mais fácil para mim culpar as outras pessoas do que me autorresponsabilizar, e isso está encalacado dentro da gente, dentro da mente, dentro das nossas emoções, porque a mente já está habituada a viver nesse processo de vitimização. Então é mais fácil culpar o outro, dizer que é tudo culpa do outro, responsabilidade do outro, e não assumir a responsabilidade. Eu não assumi a responsabilidade de eu não estar ganhando dinheiro quanto eu gostaria. E o que eu fazia? Eu acusava ele, eu falava que era culpa dele, que era tudo responsabilidade era dele. Eu não. Eu tinha responsabilidade de nada. Eu sou mulher, eu não tenho responsabilidade de nada. E eu cobrava. Incansavelmente eu cobrava. Eu tinha uma satisfação muito grande dentro de mim. Muito, 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 muito grande. Eu era uma autocobradora e uma cobradora dos outros. Eu era uma autopunidora e punidora dos outros. Tudo aquilo que eu fazia comigo, eu fazia com os outros. Então, era uma forma destrutiva de vida. Tanto para mim quanto para as pessoas que estavam ao meu redor. Porque a minha insatisfação, eu jogava tudo nas outras pessoas. Então, eu tive que descobrir a minha identidade. E é justamente sobre esse o tema que eu quero falar com vocês hoje. Os 5 tipos de identidade que nós temos que eu fui descobrindo ao longo do caminho. Foi um processo de evolução que, assim, às vezes a gente pensa, eu vou fazer um curso e vou transformar minha vida. Você faz um curso, você sai de lá, meu Deus, eu fiz uma mentoria, eu fiz um curso, nossa, eu estou muito feliz porque eu transformei minha vida. Realmente, você vai trabalhar muitas coisas da sua vida, mas daqui a pouco você vai se deparar com outras coisas. Porque imagine, eu tinha 32, ia fazer 32 anos, né? Eu passei 32 anos da minha vida potencializando a minha identidade distorcida, a minha crença de incapacidade, a minha crença de merecimento. Então, tudo aquilo que eu ouvia na minha infância, que veio dos meus pais, toda a comparação que os meus pais faziam, porque a minha irmã era estudiosa e eu não era estudiosa. O nosso perfil é totalmente o oposto, né? A minha irmã, ela é uma estável conforme, é o planejador e o analítico, e eu sou dominante e influente, então eu sou o executor com o comunicador, são opostos, então eu queria estar no mundo, eu queria fazer amizade, eu queria estar no meio de pessoas, e a minha irmã estudando, eles não entendiam. Então isso foi, esse tipo de comparação, foi distorcendo muito a identidade, eu cresci com muita crença de rejeição, muita crença que eu me sentia abandonada, eu não me sentia boa o suficiente para eles. Meus pais sempre foram muito, muito cobradores, né? Porque os pais tendem a cobrar mesmo, mas a criança não entende, então ela cresce com aquilo de que eu não sou boa o suficiente, eu nunca vou conseguir atender os padrões dos meus pais. E assim, eu não sei se vocês têm aqui algum perfil de conforme, não sei se a Marina já falou um pouco disso, que é o analítico. Gente, o perfil analítico, ele é o perfil mais crítico, perfeccionista que existe no mundo. E é um perfil que cobra excessivamente dos outros, principalmente dos filhos. E a criança não tem suporte emocional para conseguir dar para os pais aquilo que os pais querem. Porque até os 7 anos de idade, a criança vive totalmente a fase emocional. É a fase do inconsciente. Até os 7 anos, a criança não tem consciência do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode.
Tanto que se você deixar uma criança, ela atravessa a rua correndo, mesmo que venha um carro. Ela não tem esse controle consciente das situações. Então, esse perfil cobra muito dos filhos, exigem demais. E se é um perfil como o meu, por exemplo, que é um influente, que quer brincar, que quer estar no meio de pessoas, que precisa de reconhecimento, que precisa de validação dos pais, essa criança você vai matando a potencialidade dela aos poucos. Então, assim, o que eu amava fazer? Eu amava dançar, eu amava estar no meio das festas da escola. Não queria saber que tinha que estudar. Claro, tinha que estudar, mas era muito cobrado, então nada era tão bom. Então, eu cresci com uma dor na minha identidade muito grande de que eu não era boa o suficiente. E isso eu tive que ir desenvolvendo ao longo do tempo. Então, uma dos 5 tipos de identidade que nós temos é o que os nossos pais falaram que nós somos. Então, tudo aquilo que você ouviu na infância, que você não é boa o suficiente, que você é preguiçosa, que você não vai dar para nada na vida, tudo aquilo que às vezes a gente ouviu na infância, com os pais querendo corrigir, e na mentalidade deles eles estavam fazendo certo, né? Porque foi o que eles aprenderam, ficaram marcas em nós. Ah, quando você tiver um filho, você vai pagar tudo que você me fez. Ah, quando você casar, não sei, essas coisas, assim, que muitos pais acabavam falando pra gente. Então, a nossa identidade hoje está muito baseada nisso. E isso tem que ser ressignificado. Todas essas memórias da nossa infância, elas precisam ser ressignificadas. Elas precisam ser modificadas. Como que faz essa ressignificação? Com ferramentas que a gente fala que nós chamamos de VAS, que é visão, audição e sinestesia, nós conseguimos trabalhar no inconsciente, esse desbloqueio do inconsciente, que é chegar naquela memória que está ali de dor, você não precisa muito fundo, a própria mente traz, conforme a gente vai conduzindo, a própria mente traz que cena que é aquela, muitas vezes na vida adulta a gente pensa, eu não vou nem falar isso porque isso é um absurdo, mas é justamente essa cena que está ali que está bloqueando a sua vida. A gente ressignifica ela para uma cena nova, que também a gente não sabe o que é real do que é imaginário. Então a gente consegue reproduzir uma nova cena para substituir por aquela cena que estava distorcida. E o segundo é como Deus te vê. Por que hoje a gente está falando muito de identidade? Porque tem muitas pessoas que estão morrendo hoje porque elas não sabem quem elas são. Se nós somos imagem e semelhança do Criador, por que nós estamos vivendo uma vida tão frustrada e tão cheia de dor? Por que nós não estamos vivendo o nosso potencial pleno? Por que não estamos vivendo a abundância que Jesus Cristo disse que veio aqui na Terra para trazer para nós? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Por quê? O que é que tem de errado conosco se nós somos imagem e semelhança do Criador? Por que nós não estamos vivendo nessa plenitude? E sabe o que é mais interessante em tudo isso? Que, assim, no meio dos cristãos, tirando a parte de religiosidade, se fala muito disso, né? Só que em vários estudos que eu fiz de física quântica, as outras terapias que eu fui conhecer, eles falam as mesmas coisas. Que vamos pôr ali na parte da física quântica, se eu sou imagem e semelhança de Deus, do Criador, na lei da atração, por que é que eu não estou atraindo as coisas boas para minha vida? Por que é que eu não estou atraindo ter uma vida em abundância, uma vida plena? Porque eu não consigo me reconhecer como Deus me reconhece. Então, esse é o terceiro ponto, é eu não me reconhecer. Eu até anotei aqui para não me perder. Se eu não me reconheço como Deus me reconhece, se eu não olhar no espelho, eu não entender que eu sou a imagem e semelhança do Criador, que eu posso todas as coisas, e com isso desbloquear o que eu aprendi com os meus pais, como que eu vou conseguir alcançar um casamento feliz e realizado? Como que eu vou ter mais dinheiro? Como que eu vou viver meu propósito de vida aqui na Terra, podendo ser bem remunerado para isso? Como que eu estou criando os meus filhos? E a minha saúde? Como está a minha saúde? Né? Eu estou cuidando do meu corpo, que é o templo do Senhor? Ah, eu tenho muita preguiça. Gente, para mim, fazer atividade física, eu vou um negócio para vocês, viu? É um parto.
Eu não gosto, não acho graça nenhuma, só que se eu não fizer, como que eu estou cuidando do meu corpo, né? Esses dias um cara falou para mim, Renata, o nosso corpo é igual um carro, se você deixar um carro parado ali na garagem, ele não vai pegar direito. E como que se você não funcionar o teu corpo todo dia, como que você quer que ele pegue? Como que você quer que ele realmente tenha movimentação perfeita, né? Então, a gente precisa cuidar de nós mesmos. E para isso, a gente tem que se olhar no espelho e se sentir merecedor de se amar. Primeiramente, se amar. Cara, eu me amo. Eu amo o meu corpo. Gente, eu tenho feito um trabalho muito forte comigo, com essa parte de autoestima. Porque assim, ó, hoje eu posso dizer para vocês que eu me olho no espelho e que eu me acho uma mulher bonita. Hoje eu falo para vocês, sim, eu me olho no espelho e me acho uma mulher bonita. Mas eu nunca consegui enxergar isso. Nunca eu consegui me enxergar nesse formato. Eu sempre achava que eu estava gorda, eu sempre achava algum defeito em mim. Nunca eu estava boa o suficiente. Lembra do boa o suficiente? Eu nunca estava boa o suficiente para me olhar no espelho e falar, cara, eu sou foda mesmo. Então, assim, hoje eu vejo assim, eu me olho no espelho, cara, eu olho e falo, cara, guria, eu tenho tanto orgulho de você, cara, você é foda mesmo. Olha as coisas que você já passou na sua vida, olha que mulher linda que você é olha a semelhança de Deus. E às vezes eu fico parada assim na frente do espelho, olhando pra mim e falo, cara, eu te amo, viu? Te amo muito. Mas esse foi um processo que eu tive que aprender comigo mesma. Enquanto eu não aprendi a fazer isso comigo, as pessoas não me davam o valor que eu queria ter. Que eu implorava, que eu pedia, pelo amor de Deus, me valorizem. Eu não me sentia valorizada e eu realmente não era, porque nem eu dava valor para mim. Então, assim, eu tive que descobrir que eu era imagem e semelhança de Deus. Então, hoje, qualquer coisa que fale ao contrário disso, eu não estou nem aí, porque eu sei quem eu sou. Eu venho trabalhando, ressignificando todas as memórias do que eu aprendi na minha infância com os meus pais, e eu fiz um trabalho muito profundo comigo. Eu nunca imaginei que eu tivesse tanta coisa para trabalhar igual eu tive que trabalhar. Com isso, eu venho trabalhando como eu me vejo hoje. E hoje eu falo assim que eu sou muito feliz quando eu me olho no espelho e falo, cara, você é gata mesmo. Às vezes soa muito engraçado. As pessoas falam, nossa, o que tá se achando? Cara, eu me acho mesmo, cara. Sou mais semelhança de Deus. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, só. Não é? Se a gente é imagem e semelhança de Deus, por que eu tenho que me achar feio se Deus é lindo? Sai dessa! E é muito engraçado hoje para mim poder falar isso com tanta leveza, porque não era assim, gente, não era assim. E aí entra a outra parte que é muito importante, que é a forma que as pessoas me veem. Eu me preocupava tanto com a opinião das pessoas, tanto com a opinião das pessoas. Cara, hoje, se vocês entrarem no meu Instagram, inclusive, gente, me sigam lá, por favor. Tô passando muita coisa legal lá. Renata de Paula _ trainer. Jenny, escreve aí para elas, fazendo um favor no chat, para elas me seguirem lá. Cara, às vezes eu faço caramicagem no Instagram hoje. Eu falo, tá virando blogueirinha ainda, né, Renata? Porque eu tinha tanta vergonha de me expor desse jeito, do que as pessoas iam achar de mim, do que as pessoas iam falar de mim, que eu estava criando um robô, na verdade. Eu estava criando um robô onde eu tinha que ser perfeita. Eu falei, quer saber de uma coisa? Quero que se foda. Falar bem a palavra mesmo. Eu vou ser eu sou autêntica, eu sou assim, gostou, não gostou, paciência. Porque se eu fingir que eu sou outra pessoa, não vai ser eu, cara. Então, assim, às vezes eu faço umas micagens lá que eu nem ligo. Daí minha filha fala, nossa, mãe. Eu falei, me deixa. Deus não disse que a gente tem que ser leve igual as crianças? Me deixa, ué. Eu sempre fui assim. Por que eu vou mudar agora? Então, essa parte do se preocupar com o que as pessoas vão falar da gente, o quanto você está deixando de viver a sua vida, deixando de viver o seu propósito, deixando de viver aquilo que você ama de verdade, aquilo que vai fazer os teus olhos brilharem, que vai falar, cara, eu nasci para isso.
Ou eu quero fazer isso, eu quero viver disso. Porque você dá importância para o que as pessoas falam para sua vida. Gente, eu passei por um processo, a Jenny acompanhou boa parte desse processo. O ano passado eu me separei, né? Eu me separei e foi uma fase muito difícil na minha vida. Muito, muito, muito difícil mesmo. Assim, eu estava numa fase que eu estava vivendo um luto muito profundo, porque a separação é a mesma coisa que você viver um luto. E eu pensava assim, cara, cadê minha alegria de vida, né? Cadê? Aonde foi parar? Isso era uma coisa que me preocupava muito, porque eu sempre fui muito alegre. E me preocupando com o que as pessoas estavam falando. Eu falei, cara, eu dei tanto ouvido para as pessoas, num determinado tempo das coisas. Eu parava para me preocupar tanto com o que as pessoas falavam de mim, que agora eu tô sozinha. Sozinha, era sozinha. Era eu e Deus, porque eu não me abria nem para minha filha. Claro, eu me abria nas minhas terapias, né? E cadê? Cadê todo mundo? Cadê todo mundo que eu me importava tanto com a opinião das pessoas, com o que pensam, o que não pensam? Cadê essa galera toda aí? Aonde que tá? Que, né? Se era tão importante a opinião delas pra mim, onde que tá agora? Que eu tô com a minha cabeça enfiada no travesseiro, com o olho inchado de tanto chorar, chorar de noite, que eu tava vivendo um luto muito profundo? Cadê? Né? Não veio ninguém bater na porta da minha casa perguntar se eu tava precisando de alguma coisa. Não veio ninguém perguntar, quer que eu pague uma conta sua aí? Você tá precisando? Ninguém. Ninguém. Então, eu aprendi com uma dor muito grande que eu não tenho que dar importância porque as pessoas falam de mim, porque vão pensar de mim o que quer que seja. E vocês precisam parar para olhar o quanto vocês estão dando importância para isso, porque, gente, juro, eu juro, o momento que vocês mais precisarem de alguém, que você mais precisar, da pessoa que você mais pensar, cara, eu me importo com a opinião dessa pessoa, essa pessoa não vai aparecer para te ajudar. Não vai. Não se iluda que não vão. Ninguém deixa dos seus afazeres para vir cuidar de você. Ninguém é ninguém. Não adianta. Porque nessa hora, filha, até os filhos da gente às vezes ó, rapa fora. Entendeu? Então você pensa assim, cara, eu paro minha vida, né? Eu mudo a minha vida pelas pessoas e na hora que eu mais preciso, cadê todo mundo? E quando foi esse ano que eu comecei, estou retomando meu relacionamento. Então, um monte de gente veio falar para mim assim: você não tinha que voltar. Eu falei: quer saber? Cuida da sua vida. Cuida da sua vida, que da minha vida cuido eu. Você não se mete na minha vida, você não se mete na minha vida, você se mete menos ainda, porque os dias que eu estava chorando lá na minha casa, não apareceu ninguém para cuidar, para me ajudar. Então, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser voltar, eu vou voltar. Se for bom para mim, eu vou voltar. E é bom para mim, eu vou voltar. E acabou. E dane-se a opinião dos outros. E é isso, sabe, gente? E isso também me bloqueava muito nas redes sociais, de fazer vídeo, de postar vídeos, de falar coisas, de transbordar na vida das pessoas, por medo do julgamento. E esse medo do julgamento está intrínseco aqui ó, no nosso corpo, no nosso DNA, e isso tem que sair fora. Você tem que ser você, do jeito que você quiser ser, sem se preocupar com ninguém. Porque aí entra outra identidade, que é a identidade do nosso país. Essa identidade que o brasileiro tem, do jeitinho brasileiro de ser, a gente não precisa viver isso. Nós somos brasileiros, mas essa nossa cultura, tem um lado da nossa cultura que é muito legal. O brasileiro é um povo muito acolhedor, é um povo que ajuda os outros. Mas tem o outro lado da nossa cultura que é podre, cara. Pessoas não quer passar a perna no outro e quer roubar cliente do outro, quer dar um jeitinho brasileiro disso, daquilo, mas isso é cultural. Então a gente não precisa viver. Então, assim, você tem que entender. Você tem que entender o seguinte: que esses 5 tipos de identidade que nós vamos ter, tem duas, que a hora que você. Primeiro, parar de ligar para a opinião dos outros, ressignificar suas memórias do passado, que são as memórias da infância, conhecer e saber quem você é de fato e de verdade com o que Deus
diz que você é. Quando você unir você, quem você é, na tua essência, acreditando que você é imagem e semelhança de Deus, do Criador, cara, ninguém te segura nesse planeta Terra. Ninguém é ninguém. Você vai viver tudo o que você veio para viver aqui. O problema é que nós crescemos, eu ouvi a minha vida inteira frases assim: Renata, você nunca pode ter tudo na sua vida. Cara, se eu quiser casar com um homem bonito e rico, eu não posso. Ou ele é bonito, ou ele é rico. Entendeu? Dando exemplos de crenças, tá? Ah, você não pode casar com um homem bonito. Eu gosto de homem sarado mesmo, é o meu perfil. E por que eu não posso? E por que ele não pode ser rico? Porque eu tenho que ser um ou outro? Sai dessa, cara. Passei a vida inteira ouvindo isso. Você nunca pode ter tudo na vida. Ou você vai ser feliz no seu casamento, ou você vai ter dinheiro. Ou você vai ter isso, ou você vai ter aquilo. Claro que não. A gente pode ter tudo. Só que, para que a gente tenha tudo, a gente tem que ressignificar todos esses aprendizados. Para ressignificar todos esses aprendizados, é um processo. Por isso que eu criei o grupo Mulher Foda, aonde eu vou fazer a minha mentoria com as mulheres. É verdade, é feminina, otimista, determinada e abundante. O que é? Manter a essência feminina, tendo otimismo para você, alegria de viver, alegria de vida, porque eu descobri que felicidade não está em coisas nem em pessoas, que a felicidade está dentro de mim, independente do que eu estou vivendo, ser determinada, porque às vezes é muito desafiador, você está passando por um problema e você se manter determinado no teu propósito, só que quando você tem um propósito de vida, você tem que começar e ter determinação para chegar até o fim, porque o fracasso, não existe gente fracassada, existe desistente. Essa é o que eu falo. Não existe um ser humano que continue em fracasso. Ele desiste no meio do caminho, porque tem que dar certo. E se não está dando certo aqui, tem que entender o que está bloqueando e vai por aqui. Mas vai. E por que abundante? Porque a gente pode viver tudo. A gente pode ter saúde, a gente pode ter um corpo bonito, a gente pode ser bonita, se achar bonita, a gente pode ter um bom casamento, ser feliz, ter filhos, né, bem criados, filhos bem-sucedidos, emocionalmente bem-sucedidos, na vida deles bem-sucedidos. A gente pode ter uma profissão onde a gente se realize. Eu vejo que hoje, assim, a maior dor das mulheres é não estar numa profissão em que elas amam e ganhando dinheiro com isso, sabe? E por quê? Porque é tudo emocional. A gente saiu de uma cultura onde era para ser mãe e esposa, para ser profissional. E isso está dando tilt na cabeça das mulheres, não estão sabendo lidar com toda essa situação, porque não sabe exatamente a identidade que tem. Então, gente, é isso que eu queria deixar para vocês, esses 5 passos da identidade.